A palavra que a gente mais ouve no Brasil hoje é ruptura. E esse é o nosso assunto de hoje. Para o pessoal da direita, a ruptura institucional teve início com a atitude do presidente do Supremo, Luiz Fux, que cancelou a reunião com representantes dos três poderes, num claro rompimento com o presidente da República. Você também soma a isso as decisões de ministros do Supremo de um lado e o comportamento de determinados parlamentares de outro. Basta ver o que a CPI da Covid tem tentado fazer para desestabilizar o governo e também como a oposição tem agido. Quando não conseguem maioria no parlamento, correm para o STF, onde tem acolhido todos os seus pedidos, que também tem como foco a derrubada ou a inviabilização do governo. Para a esquerda, o rompimento institucional está sendo provocado aí pelo presidente genocida e ditador, que até hoje tem atuado dentro das 4 linhas da Constituição, como ele mesmo diz. Mas os esquerdistas têm uma aliada muito forte e importante, que, embora tenha perdido muito a sua credibilidade, ainda atinge um segmento significativo da população brasileira, que é a velha e grande imprensa. Representantes dos dois lados querem uma ruptura. Os simpatizantes da direita clamam por uma intervenção para colocar as coisas no lugar, seja via artigo 142, como já sinalizou como viável o jurista Ives Gandra Martins, ou via medida mais extrema. Os da esquerda querem o impeachment do presidente, além de condená-lo antecipadamente por crimes de várias naturezas, que qualquer cidadão de bom senso sabe que ele não cometeu. Em resumo, esse aí é o quadro no meu ponto de vista. E o curioso é que existem fatos que corroboram para aumentar aí a tensão nas próximas semanas. As decisões do ministro Alexandre de Moraes, que ignora solenemente a Procuradoria-Geral da República e, consequentemente, o devido processo legal previsto na Constituição. Os encontros desse ministro, de certa forma até constantes, com desafetos do presidente. O ativismo político do Supremo dentro do Congresso. As solicitações de inquérito por parte do TSE contra o presidente da República e a aceitação desses inquéritos por parte do STF sem a anuência do Ministério Público. A apatia do Procurador-Geral da República, que reclama do Supremo, mas não age, é um outro ponto importante aí. As provocações da CPI com argumentos que não se sustentam, mas que visam criar aí caos no país. Mas quando o argumento é derrubado, todos eles inventam logo uma outra narrativa que vai ter o mesmo destino e vai ser substituída aí por outra num sem fim que só serve para quem quer desestabilizar o Brasil. As narrativas criadas pela imprensa que servem de argumentos para os opositores, para os membros da CPI, até para alguns ministros do Supremo, são um outro ponto importante. E veja que, embora não passem de narrativas sem comprovação de veracidade, elas estão balizando e servindo de pretexto para a abertura de inquéritos de ofício que são inconstitucionais. Isso tudo cheira um grande conluio entre as partes. E, por fim, a omissão do Senado, que é o único capaz de colocar um freio nessas aberrações do Supremo, de acordo com a nossa Constituição. Está claro aí que todos esses atores, com exceção do presidente da República, querem o conflito. Querem que Bolsonaro tome uma medida extrema, seja para expô-lo, como querem os seus desafetos, seja para colocar um fim no golpe que está em curso há muito tempo e que foi denunciado lá atrás pelo deputado Roberto Jefferson. Isso aconteceu numa entrevista ao jornalista Oswaldo Eustáquio e com o apoio do deputado Daniel Silveira. Todos presos sem o devido processo legal. Será que isso é só coincidência? E parece que vem aí mais prisões.
O ex-senador Magno Malta, ele já alertou aí que recebeu informações de fontes confiáveis que os ministros do STF tomaram uma decisão e que vão passar o rodo, como fizeram com o deputado Roberto Jefferson. Ele revelou aí alguns nomes que constam da tal lista, e entre eles o próprio Magno Malta e o pastor Silas Malafaia. Ele diz que está preparado, que não cometeu nenhum crime, que ele não é bandido, não fez assalto aos cofres públicos, não roubou o país, não está na lista do Odebrecht, não recebeu dinheiro da JBS. E é por isso que ele disse que vai continuar falando. Enquanto o Supremo trabalha com uma das pontas da corda, que já está arrebentada, apoiadores do presidente estão convocando uma grande manifestação para o dia 7 de setembro. Essa semana, o cantor e ator Sérgio Reis está organizando com caminhoneiros e agricultores uma outra manifestação a favor do presidente da República em Brasília, entre os dias 4 e 6 de setembro. E, segundo ele, é um movimento que está sendo organizado aí para salvar o país. Ele afirma que o movimento é de paz, mas que os políticos vão ficar assustados. Só que ele andou falando demais. E, pelo que disse no último fim de semana, é outro nome que pode ter prisão decretada. Ele disse que vai exigir do Congresso o afastamento de todos os ministros do STF. Se não for atendido no prazo de 72 horas, o Brasil vai parar. Os caminhoneiros e o pessoal do agro vão fechar as estradas, e disse ainda que se o Congresso não tomar nenhuma atitude depois disso, vão invadir e quebrar tudo. O clima é cada vez mais tenso. E a imprensa já começa a soltar aí a narrativa de que as declarações do Sérgio Reis foram articuladas com o presidente Bolsonaro e que também não tem o apoio da totalidade dos caminhoneiros que não querem se envolver em movimentos políticos. No meio desse fogo cruzado, o presidente vai tocando aí a sua estratégia para desgastar os opositores. E para não morder a isca jogada por eles, ele continua atuando dentro das 4 linhas da Constituição. O Bolsonaro está desgastando cada um dos seus opositores perante a opinião pública. Ele já mostrou provas concretas da violação do sistema do TSE, que os ministros daquela corte esconderam para não revelar que de fato aconteceu. E ficou muito ruim para o Barroso e companhia. Agora o foco é o Senado. O presidente vai entregar ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, o pedido de impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. E vai transformar essa entrega numa solenidade com participação de ministros do governo. Tudo o que a oposição e o Pacheco não querem. É claro que o Bolsonaro sabe que o Rodrigo Pacheco não vai fazer nada, absolutamente nada, com relação a esse pedido. Mas a forma como isso vai ser feito e vai deixá-lo aí numa saia justa, né? Ele já ficou mal na fita quando o ex-deputado Roberto Jefferson revelou recentemente, numa entrevista para o programa Direto ao Ponto, do jornalista Augusto Nunes, que o escritório de advocacia do Rodrigo Pacheco tem inúmeras causas no STF, que, se por acaso não forem vitoriosas, vão fazer com que ele perca muito dinheiro. É o escritório do Rodrigo Pacheco que defende a empresa que provocou aquela tragédia de Brumadinho, que tenta reduzir o valor das indenizações para as famílias dos mortos e dos sobreviventes dessa tragédia. Mas, com certeza, ao receber e não pautar o impeachment dos ministros do Supremo, Pacheco não vai se sair bem perante a opinião pública. E é bom lembrar que o Rodrigo Pacheco sentou em cima de um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que foi entregue a ele com mais de 3 milhões de assinaturas. Situação complicada, a do nosso país, né? Onde quem apoia o presidente é perseguido, calado e preso. Os que assaltaram o país e comprometeram Deus e o mundo estão sendo perdoados, postos em liberdade, têm provas contra eles anuladas, como se isso até fosse normal. E aqueles que ainda assaltaram o Brasil durante a pandemia continuam impunes com o aval do trio que comanda a CPI e por tabela do próprio STF. Estão aí os ingredientes que mostram, a cada dia que passa, que isso não vai acabar bem. A gente só não sabe ainda
qual lado vai sair vencedor?